Capítulo 76. Sinais de nobreza. Durante os 3 anos de preparo que tiveram, Daniel e seus companheiros mantiveram hábitos de abstinência, fidelidade a Deus e confiança em seu poder. Ao chegar o momento de sua capacidade e conhecimentos serem testados pelo rei, foram eles examinados juntamente com outros candidatos ao serviço do reino. Mas, entre todos, não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1, verso 19. Sua viva percepção, sua escolha das palavras adequadas, seu vasto conhecimento testificaram da incomparável capacidade e vigor de suas faculdades. Ficaram, portanto, perante o rei. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 20. Deus honra sempre a retidão. Os jovens mais promissores de todas as terras sujeitadas pelo grande conquistador foram reunidos em Babilônia. Todavia, entre eles, destacavam-se os cativos hebreus. O porte ereto, o passo firme e gracioso, a aparência distinta, os sentidos não embotados, os hábitos incontaminados, eram todos sinais da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. A lição aqui apresentada é daquelas que faríamos bem em ponderar. Uma completa obediência às exigências bíblicas será uma bênção tanto para o corpo como para a mente. O fruto do Espírito não é somente amor, alegria e paz, mas temperança também. É-nos ordenado que não contaminemos o corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Os cativos hebreus eram homens de paixões semelhantes às nossas. Entre as sedutoras influências da luxuosa corte de Babilônia, eles permaneceram firmes. Os jovens de hoje estão cercados de tentações para satisfazer o próprio eu. Especialmente em nossas grandes cidades, toda forma de satisfação sensual se apresenta fácil e convidativa. Aqueles que, como Daniel, recusam a contaminar-se, receberão a recompensa dos hábitos de temperança. Com seu maior vigor físico e capacidade de resistência, possuem um depósito de onde sacar em caso de emergência. Os corretos hábitos físicos promovem a superioridade mental. A capacidade intelectual, a vitalidade orgânica e a longevidade dependem de leis imutáveis. O Deus da natureza não intervirá para proteger os homens das consequências de transgredir as exigências da natureza. Aquele que se esforça pelo domínio deve ser temperante em todas as coisas. A clareza mental de Daniel, sua firmeza de propósito, a capacidade de adquirir conhecimentos e resistir à tentação eram, em alto grau, devidas à simplicidade de seu regime alimentar, aliada à sua vida de oração. A pura verdade no ditado: cada homem é o arquiteto de seu próprio destino. Conquanto os pais sejam responsáveis pelo desenvolvimento do caráter, bem como pela educação dos filhos e filhas, é ainda verdade que nossa posição e utilidade no mundo dependem, em grande parte, de nosso próprio procedimento. Daniel e seus companheiros fruíram os benefícios de uma educação correta nos primeiros anos da vida, mas essas vantagens, por si mesmas, não haveriam feito deles o que foram. Chegou o tempo em que deviam agir por si mesmos, em que seu futuro dependia do próprio proceder. Decidiram então ser fiéis às lições recebidas na infância. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento de sua grandeza. A história de Daniel e seus jovens companheiros foi registrada nas páginas da palavra inspirada para benefício dos jovens de todos os séculos futuros. Mediante o registro de sua fidelidade aos princípios de temperança, está Deus falando hoje aos rapazes e moças, pedindo-lhes que apanhem os preciosos raios de luz que ele deu quanto à temperança cristã e passem a praticar as leis de saúde. Existem atualmente necessidade de homens que, como Daniel, realizem e sejam ousados. Coração puro e vigorosa e destemida mão são coisas necessárias no mundo hoje. É desígnio de Deus que o homem progrida sempre, atingindo cada dia um mais elevado nível na escala da excelência. Ele nos ajudará se buscarmos ajudar a nós mesmos. Nossa esperança de felicidade em 2 mundos depende de nosso aperfeiçoamento num deles.
Cumpre guardar-nos, em todos os sentidos, contra a primeira aproximação da intemperança. Queridos jovens, Deus os chama a efetuar uma obra que, mediante sua graça, podem realizar. Apresentem-se a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Apresentem-se na varonilidade e feminilidade que Deus os dotou. Manifestem uma pureza de gostos, de apetite e de hábitos que possam ser equiparados aos de Daniel. Deus os recompensará com nervos calmos, mente clara, são juízo, viva percepção. Os jovens de hoje, cujos princípios são firmes e inabaláveis, serão abençoados com saúde física, mental e espiritual. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Salmo 111, verso 10. Quando os homens de hábitos errôneos e práticas pecaminosas se rendem ao poder da verdade divina, a entrada da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples, a aplicação da verdade ao coração e revive o poder moral que parecia ter sido paralisado. O que a recebe é possuído de mais forte e claro entendimento do que antes. Firmou a alma na rocha eterna. A saúde melhora, no mesmo sentido de sua segurança em Cristo. Assim, a verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas.